no coração do subcontinente indiano, há mais de 2 milênios e meio, nasceu uma das tradições espirituais mais profundas e transformadoras da humanidade. O budismo, não como uma religião dogmática, mas como um caminho de libertação do sofrimento humano. O budismo surgiu por volta do século VI Código, em uma região que hoje corresponde ao Nepal e norte da Índia. Seu fundador foi Siddhartha Gautama, um príncipe que renunciou aos privilégios do palácio para buscar a verdade sobre a existência. Siddhartha nasceu em uma família rica e foi criado para ser um grande rei. Protegido por seu pai de todo contato com o sofrimento, viveu sua juventude cercado de luxo, beleza e prazeres sensoriais. Mas o destino, e talvez algo mais profundo em sua alma, o levou a sair dos muros do palácio. Em suas andanças, ele testemunhou a velhice, a doença, a morte e, por fim, um monge. Essas visões mudaram sua vida para sempre. Tomada por uma inquietação existencial, Siddhartha decidiu abandonar tudo: família, herança, títulos e conforto. Tornou-se um renunciante, um buscador espiritual, determinado a compreender o sofrimento e como superá-lo. Durante 6 anos, ele percorreu caminhos austeros, praticou meditação profunda, jejum severo e mortificações extremas. Mas percebeu que o excesso, assim como o luxo, não conduzia à iluminação. Foi então que, à beira do colapso físico, Siddhartha sentou-se sob uma figueira, hoje chamada de árvore Bodhi, e decidiu não se levantar até alcançar a verdade suprema. Ali, em meditação profunda, ele enfrentou tentações e visões interiores. Após uma noite intensa, ele emergiu transformado. Siddhartha havia despertado, tornara-se o Buda, que significa o iluminado ou o desperto, compreender a natureza do sofrimento e o caminho para sua cessação. A partir daí, iniciou sua missão de ensinar, rejeitou o silêncio dos eremitas e optou por partilhar sua experiência. Reuniu discípulos e durante mais de 40 anos, percorreu aldeias e cidades ensinando o caminho do meio. O ensinamento central do Buda é conhecido como as 4 nobres verdades. Elas formam o núcleo da sabedoria budista e guiam toda a sua prática e filosofia. A primeira nobre verdade é a constatação do sofrimento. A vida contém insatisfação, dor e frustração. Nada é permanente, tudo muda. Apego gera uma angústia. A segunda verdade é a origem do sofrimento. Ele nasce do desejo, do apego, da sede insaciável por prazer, controle e existência contínua. A terceira verdade é a possibilidade de cessar o sofrimento. Ao eliminar o apego, é possível alcançar a libertação, o nirvana, um estado de paz plena e liberdade do ciclo de renascimentos. A quarta verdade é o caminho que leva à cessação do sofrimento. O nobre caminho óctuplo, composto de práticas éticas, mentais e meditativas. O nobre caminho inclui a compreensão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o meio de vida correta, o esforço correto, a atenção plena e a concentração correta. Esses 8 fatores não são regras dogmáticas, mas diretrizes para uma vida consciente e equilibrada e compassiva. São cultivados simultaneamente, como cordas de um mesmo instrumento. O budismo rejeita a ideia de um Criador Supremo. Em vez disso, foca na experiência direta da mente, na observação da realidade e na superação da ignorância. O ciclo de nascimento, morte e renascimento, chamado de samsara, é alimentado pelo karma menos a lei de causa e efeito. Toda ação intencional molda o futuro do ser. Libertar-se do samsara é o objetivo do budismo. Esse estado de libertação é chamado nirvana, onde cessam o sofrimento, o desejo e a ilusão do eu separado. Buda não se via como um deus, mas como um guia. Ele dizia: seja uma luz para si mesmo. O budismo não exige fé cega, mas estimula a investigação e o autoconhecimento. Após a morte do Buda, seus ensinamentos foram preservados oralmente por seus discípulos e mais tarde transcritos em textos sagrados, chamados sutras. Com o tempo, o budismo se ramificou em várias escolas e tradições, que mantêm os princípios essenciais, mas diferem em práticas e interpretações. As 3 principais tradições budistas são o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. Cada uma floresceu em regiões distintas e com características culturais próprias. O Theravada, ou doutrina dos anciãos, é predominante no Sudeste Asiático, Tailândia, Myanmar, Sri Lanka. Valoriza os ensinamentos originais
e a prática monástica. O Maipslarna, ou Grande Veículo, floresceu no Tibete, China, Japão e Coreia. Introduz o ideal do Bodhisattva, aquele que adia sua própria libertação para ajudar todos os seres. O Vajrayana, ou Veículo Diamantino, é o ramo esotérico do budismo, presente principalmente no Tibete e na Mongólia. Usa rituais, mantras e meditações complexas. Independentemente da tradição, o budismo enfatiza a ética, a meditação e a sabedoria como ferramentas fundamentais para a libertação. A ética budista se baseia em 5 preceitos fundamentais: não matar, não roubar, não mentir, não cometer condutas sexuais impróprias e não se intoxicar. A meditação, ou bhavana, é o cultivo da mente. Existem diversas técnicas, como a atenção plena e a concentração em objetos internos ou externos. A sabedoria, por sua vez, nasce da experiência direta da impermanência, da ausência de um eu fixo e da interconexão entre todos os fenômenos. O budismo também é profundamente compassivo. A compaixão, ou karuna, é considerada essencial. Almeja-se aliviar o sofrimento de todos os seres, não apenas o próprio. O amor universal, chamado metta, é cultivado por meio de práticas meditativas que expandem a bondade para todos, inclusive inimigos. A não violência é um princípio central. Os budistas buscam agir sem causar dano ao pensamento, palavra ou ação. O budismo não busca converter, ele respeita todas as crenças e ensina que cada ser deve trilhar seu próprio caminho com liberdade e discernimento. Sua influência atravessou fronteiras. No Ocidente, o budismo ganhou destaque como filosofia de vida, com ênfase na meditação, no mindfulness e na ética compassiva. Diversas personalidades modernas, como Dalai Lama, Thich Nhat Hanh e Matthew Ricard, contribuíram para disseminar os valores budistas com simplicidade e profundidade. A ciência moderna também tem se interessado pelo budismo. Estudos demonstram os benefícios da meditação na saúde mental, atenção, empatia e bem-estar. O budismo vê o tempo como cíclico, não linear. A morte não é um fim, mas uma transição. A consciência continua, moldada por ações passadas. Não há salvação por intermediação. Cada ser é responsável por sua evolução. A iluminação não é um dom, mas uma conquista pelo esforço pessoal. O ego, segundo o budismo, é uma ilusão. Não existe um eu fixo ou permanente. Somos um fluxo de agregados mentais e físicos em constante mudança. O sofrimento nasce da ignorância, não ver as coisas como são. Quando se compreende a realidade com clareza, o sofrimento se dissolve. O budismo não nega a dor, mas ensina a transformá-la. Com atenção plena, aceitação e sabedoria, é possível viver com serenidade mesmo diante da adversidade. A prática budista não se limita ao mosteiro, pode ser vivida no cotidiano, no trabalho, na família, nas relações. É um caminho integral. A compaixão no budismo não é apenas sentimento, mas ação. É cuidar do outro, aliviar a dor, servir, ouvir, respeitar. É reconhecer no outro a mesma natureza iluminada. O caminho budista é gradual, mas contínuo. Não exige perfeição, mas sinceridade. Cada passo é valioso, cada esforço é luz. A verdadeira liberdade, segundo o Buda, não está fora, mas dentro. É libertar-se dos grilhões mentais, das emoções descontroladas, do apego ao passageiro. A fé no budismo é baseada na experiência. Não se acredita por acreditar. Experimenta-se, observa-se, compreende-se e então transforma-se. O budismo é, acima de tudo, um convite, um chamado à lucidez, à presença, à transformação interior, um caminho de silêncio, compaixão e despertar. E por isso, permanece vivo. Não como uma instituição fixa, mas como uma chama que acende corações em todos os cantos do mundo. Ainda hoje, milhões de pessoas seguem o caminho do Buda, em monastérios, ou em meio a cidades, nos templos, ou no coração, em silêncio, ou em ação. E assim, o budismo continua a ecoar suas verdades simples e profundas, como um sopro de sabedoria que atravessa os séculos, ensinando que, mesmo em meio ao sofrimento, é possível encontrar a paz, mesmo na impermanência, a beleza, e mesmo na dor, a luz.